Consumidores da região de Araraquara estão preocupados com a intervenção do Banco Central sobre uma empresa de consórcios. Muita gente está com medo de perder o valor investido. Robson é mais um cliente que chega até esta concessionária de motos em Araraquara e não encontra ninguém. O microempreendedor adquiriu aqui uma carta de consórcio, mas teme perder os R$ 5.000 que já foram pagos. Faz 3, 4 meses já que não vem a carta já, eu parei de pagar, não vem mais, aí vim aqui na Honda e dá de cara que está aí fechado. Fernando também está preocupado. O operador de empilhadeiras já pagou praticamente metade das parcelas do consórcio, o que totaliza cerca de R$ 20.000. Vários colegas meus já teve falência, já perderam tudo de outros consórcios. Eu perguntei para ele a respeito de falência e tal, ele me garantiu que se falisse a Honda tinha total responsabilidade, que ela venderia o prédio dela, pagaria todo mundo. Aqui em Araraquara, os consórcios foram vendidos através desta concessionária que fechou as portas. Por aqui, apenas um comunicado orientando os clientes a procurarem a Agrabem, a empresa responsável pela administração dos consórcios. Em um comunicado, a Agrabem informa que a empresa está em processo de venda e que, tão logo isso aconteça, as atividades serão retomadas. Em fevereiro deste ano, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da empresa, devido ao comprometimento patrimonial e financeiro da administradora de consórcios. Segundo o coordenador do Procon, os consumidores podem entrar com uma ação na justiça, caso não queiram aguardar o retorno das atividades da empresa. Mas aqueles que ainda estão com um problema, que eles ainda não estão acreditando nessa possível solução, podem ingressar judicialmente, inclusive, é uma orientação que a gente está passando para todos os consumidores, porque no caso de uma não solução desse problema, eles já estão na fila para o recebimento daquilo que foi pago. Em São Carlos, clientes também foram prejudicados por conta da paralisação das atividades da empresa de consórcio e também aguardam uma solução para o problema. No Procon a gente não tem, a gente é um órgão administrativo, então a gente não tem como determinar nada, é só uma orientação mesmo. Então quem quiser pode ou no juizado ou ingressar com uma ação através de advogado normalmente. Jonathan Mazzini, de Araraquara, para o Jornal da Clube. A concessionária Nova Moto, responsável pela venda dos consórcios em Araraquara e São Carlos, não se pronunciou sobre o assunto. Agora ao vivo, Jonathan Mazzini traz mais informações. Jonathan. Olha, Pucci, em nota, a Honda informou que possui um consórcio próprio e que a montadora não tem nenhum vínculo com o consórcio da Agrabem vendido pela concessionária Nova Moto. Para a gente falar mais sobre este assunto, nós convidamos o advogado Júlio César Dias Santos. Júlio, quem foi contemplado e ainda não recebeu o veículo ou o dinheiro investido, o que é que essa pessoa deve fazer? Boa tarde. Boa tarde. Essa pessoa deve procurar um advogado especializado que dará as orientações adequadas para ingressar com uma ação conveniente. Agora, no caso de quem estiver pagando o consórcio, mas não foi contemplado, ela continua pagando ou ela para? Ela para de pagar, inclusive saiu uma nota da empresa de consórcio em fevereiro informando que essas pessoas deveriam parar de pagar. No caso de quem foi contemplado com o veículo antes de terminar de pagar as parcelas, continua pagando? São dois casos diferentes. Se a pessoa foi contemplada e está na posse do bem, ela deve continuar a pagar. Se ela foi contemplada, mas não teve a posse do bem, ela para de pagar. Como são muitas pessoas prejudicadas, uma ação coletiva seria melhor para este caso ou não necessariamente? São poucas as pessoas que podem ingressar com ação coletiva, órgãos e entidades. Elas não se manifestaram ainda. Então as pessoas devem procurar um advogado para ingressar com ação. Se tiverem um grupo de pessoas, podem entrar inclusive na mesma ação com um litisconsórcio. A concessionária que vendeu as cotas de consórcio também pode ser responsabilizada pelos danos sofridos por esses consumidores? Sim, pelo Código de Defesa do Consumidor existe a responsabilidade subsidiária. Inclusive, nesse caso presente, os mesmos proprietários são de ambas as empresas. Então, todos respondem. Em quais casos, como aconteceu nesse que a gente está falando, o Banco Central pode entrar com uma intervenção, como aconteceu com a Agrabem? Nos casos que as empresas elas não correspondem com as determinações do Banco Central e colocam em grande risco os credores, aí ingressam com esses institutos. Na hora de escolher ali qual empresa comprar um consórcio, uma cota de consórcio, tem alguma dica para o consumidor se prevenir de problemas futuros como esse? É muito difícil. Eu, particularmente, como consumidor de consórcio, procuro aderir aos consórcios nacionais de montadoras, onde as montadoras garantem em caso de qualquer problema. Júlio, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. E em instantes, eu volto ao vivo com outras informações. Possível. Ok, Jonathan.